Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Braskem, Léo Madeiras. Apoio Léo Social. Produção audiovisual Nimbus. Realização 3 Apitos. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Apresentam Lado a Lado. Céu nublado, cidade com vários prédios, algumas árvores espaçadas e carros andando na rua. Estação de metrô e trem com várias linhas. São Paulo, capital, Zona Leste. Olhar a Zona Leste é muito louco pensar assim, porque você entra, é um mundo. É um outro lado de São Paulo que muita gente às vezes não conheça. A Zona Leste tem, de acordo com o último censo, mais de 4,5 milhões de habitantes, né? São várias Zona Lestes, né? Primeiro, acho que começa aí, porque é muito diverso. Então, do Tatuapé até o fundão da cidade de Tiradentes, são muitas realidades. A chegada dessas pessoas aqui, a forma como essas pessoas chegam, isso também vai criando um DNA desse lugar. Pensar na Zona Leste é pensar em cultura. Pensar em expressão, coletividade. Pessoas reunidas. Bandeira LGBTQIAP+, flamulando. Essa mobilização e esse senso de comunidade dentro da Zona Leste é muito presente em várias periferias que existem aqui, porque aqui é periferia dentro de periferias, né? Eu escutava muito falar da Zona Leste como a pior zona de São Paulo. Quem é de fora sempre escuta isso e acaba pegando e tendo medo da Zona Leste. Mas não é isso. A Zona Leste literalmente é uma mãe. Os moradores daqui começaram a criar um movimento cultural muito forte, cara. A galera que está relacionada à cultura tem essa visão. Mas eu gostaria que os moradores, as pessoas das outras comunidades vizinhas da Zona Leste, abrissem mais os olhos para isso. Pequena praça arborizada, carros e pessoas nas ruas. A gente enfrenta muitas coisas, muitas dificuldades para estar presente hoje. Ano tem projeto, ano não tem. Às vezes estão recebendo uma ajuda de custo, às vezes estão como voluntário. Chegou um momento que ficou tudo bastante bagunçado na cabeça. Né? Eu mesmo estudando gestão cultural, falava, poxa, mas eu preciso entender isso na prática, como que é. E nessa de entender aos pouquinhos, aí foi quando surgiu da gente conhecer Lado a Lado. Quando surge essa oportunidade do Lado a Lado, e aí eu tô lá no Coragem, e aquilo dali já me chamou a atenção. Eu falei, vamos pra cima. O Lado a Lado é um programa que mapeia iniciativas socioculturais brasileiras, mentora suas lideranças e acompanha sua evolução. Nascemos para dar aquele empurrãozinho, para pensar em conjunto e de forma estratégica seus negócios e sonhos, gerando impacto comunitário em cadeia. Tudo isso registrado em conteúdo audiovisual para que cada uma das histórias possa inspirar outras iniciativas. Nessa edição, visitamos a Zona Leste da cidade de São Paulo, uma região tão vasta quanto um pequeno país e tão diversa quanto o mundo de influências culturais e ancestrais que a constitui. Lado a Lado, Zona Leste SP. Prédios ao fundo, algumas árvores, viadutos e ruas com carros passando, casas humildes. O Lado a Lado surge da nossa vontade de conhecer essas pessoas que já fazem cultura todos os dias na sua vida. Quando a gente decide ir para a Zona Leste, né, é justamente porque lá tem essa riqueza, tem também uma forma de se organizar. Dentro da Zona Leste, todo mundo se conhece, se ajuda, tem esse circuito já funcionando muito bem, mas que talvez para fora, nas áreas centrais, as pessoas não conheçam tanto as riquezas culturais que tem aqui naquele lugar. 2 pessoas subindo uma ladeira estreita. Sala com teto azul e paredes amarelas com quadros e berimbaus Então, a pendurados. primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em qualquer lugar para realizar uma edição do Lado a Lado é escutar. Quem são as pessoas que fazem aquela região? Quais são os equipamentos culturais que tem ali? O que as pessoas gostam? O que as pessoas não gostam? O que elas precisam? Quais são as suas potencialidades? Então, tudo isso é um primeiro momento de escuta. Então, a gente faz imersões, né, presenciais nesses lugares para fazer essas visitações a espaços que sejam considerados relevantes para quem mora lá, para quem vive lá. Homem fechando porta-retrátil escrito Centro de Cultura e Arte Bataquerê. Ônibus passando. Então a gente começa o programa com a contratação do David e do Almir, que tem um papel de articulação local. E a partir da contratação deles, a gente inicia então esse processo de mapear iniciativas culturais. Vai dizer, eu considero orgulhoso de estar aqui nesse espaço hoje, com todas essas pessoas. Nesse trabalho, a gente se deparou com muitos grupos, tanto dança, teatro, música, circo, performance. Então, o meu trabalho foi entender quais eram as necessidades desses grupos
e junto conseguir montar esse cronograma de oficinas e planilhas para que a gente pudesse atender melhor a necessidade de cada grupo. Depois de ter feito espetáculos de rua, talvez para o mercado o ideal fosse fazer um espetáculo de sala. A gente recebeu uma mensagem, né, no Instagram do Grupo da Mata, falando sobre um mapeamento, né, que estava rolando, assim, de iniciativas culturais na Zona Leste. E aí perguntaram se a gente teria interesse, né? A ideia aqui é a gente apresentar o lado a lado, mostrar, né, o que a gente vai fazer nesses próximos meses, para você entender também se é interessante para você, relevante para o seu trabalho. E você contar um pouquinho também do que vocês fazem. Tínhamos acabado de saber que estávamos sem edital nenhum. Eu e o Bruce fizemos a primeira reunião lá atrás. Falaram assim, a gente é uma equipe que vai ajudar vocês e vamos trabalhar juntos para tentar resolvê-los. A gente pensa que só a gente tá enfrentando aquele problema, mas quando a gente veio pro lado a lado, a gente vê que não é só um problema que a gente... Só a gente estava enfrentando, mas que é um problema para todos os grupos enfrentam também. O projeto ele vai se moldando a partir de uma escuta qualificada com esses grupos, a partir das vivências que eles têm e o modo como eles tentam se projetar nesse mercado artístico, a partir da apreensão dessas dificuldades, elaborar estratégias, metodologias para enfrentar esses problemas que foram levantados. Prédios, algumas árvores, casas e ruas. Galpão com paredes coloridas. Teatro Ventre da Lona, cidade Tiradentes. Homem sobe nos ombros de outro. O Paulo Lombardi integra esse espaço com outros grupos. Hoje apresenta, faz oficinas, intervenções e dá aulas também de circo aqui, aulas voluntárias. Para além disso, né, esse espaço, que é o Centro Cultural Arte e Construção, / Instituto Pumas Urbanas, ele é sem fins lucrativos, né, é uma ONG, trazendo lazer, né, e tentando contribuir com esse acesso à cultura para a comunidade. O Paulo Lombardi é um grupo que ele vem através do projeto de circo social. O que é um projeto de circo social? É um projeto onde trabalhar as relações interpessoais, a individualidade dos educandos é muito mais importante do que você necessitar que aquele aluno desenvolva uma técnica. A técnica não é o objetivo do circo social. O circo social ele cumpre, sim, essa lacuna social, bem como o nome diz, para a gente ter um espaço de fala, um espaço de escuta, um espaço saudável para as crianças e os jovens se relacionarem. Como é que era o galpão? Ó, o mercado, ó. Era o mercado do Tatá. Aí quando o Pomba chegou, tava assim, ó. Aqui você vê essa imagem e essa aqui. Tá vendo? Totalmente abandonado. E aqui, quando a gente acabava aqui, a gente fazia foto na escada com os alunos de circo, teatro, artesanato. Hoje em dia o espaço ele se mantém através de projetos. Nos últimos 2 anos não tinha projeto para o espaço, porque a gente estava na pandemia e nem sempre a gente consegue ser contemplado por algum projeto. Então, muitas vezes nós dos grupos, a gente põe no bolso. Trem em movimento. Ruas com carros passando. Casas humildes. Cartaz escrito Mansão das Queens. 3 pessoas abrem o portão. A gente começou com a ação cultural Cabaré d'Água, em 2014. A gente resolveu se emancipar e criar o coletivo Aquenda para falar sobre todas as nossas questões, né? Tanto de gênero quanto de religião, tudo que a gente vivia e transpassar para o público essa vivência também, transformando drama em poesia, em arte e levando para o público. Conforme aconteciam essas performances, também fazíamos as rodas de conversa, trazia assuntos sobre sexualidade, identidade de gênero, né? A gente também atua de forma muito social aqui dentro do bairro. A gente dialoga com o posto de saúde aqui, então a gente às vezes marca datas para fazer testagens de STs. Hoje a gente está se mantendo através de projetos que a gente vende para empresas privadas, né? O maior desafio hoje é a gente não ter recursos para trabalhar. Uma sede própria. Uma sede própria. A gente que não seja aluguel. E em relação à sede, eu acho que tudo depende muito de qual a sua finalidade. Pra gente era um sonho mesmo. E aí a gente fez tipo essa coisa missão e visão. Nossa visão. O que queremos? Nós queremos uma sede e multiplicar a nossa experiência.
Casas Humildes. Muro escrito São Mateus em Movimento. Favela Galeria. Estamos aqui com essa job aí, fazendo esse videoclipe aí do pessoal do Egito, para trazer um pouco de espelho para dentro da nossa comunidade, para tirar as molecadas da criminalidade e da marginalidade. 2 pessoas andando na rua. Casa de paredes azuis escrito São Mateus em Movimento. Nós estamos aqui agora na Favela Galeria. Aqui nós estamos no espaço onde a gente move a economia criativa, venda de roupa, shows. Aqui é o espaço que a gente faz a nossa musicalização, os nossos ensaios, o projeto Eu Canto, Você Fala e o ensaio geral. A gente também faz locação para videoclipe, para cinema. São Mateus em Movimento, ele foi criado em 2007 como uma iniciativa cultural vinda de artistas aqui do território da Vila Flávia São Mateus. Criamos esse espaço como uma forma de protesto, porque aqui na nossa quebrada nós não tem praça, nós não tem quadra, nós não tem campo de futebol onde a gente possa difundir e fomentar a arte dentro da nossa quebrada. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então precisamos resgatar a nossa cultura, e a cultura, ela é libertadora, é isso que a gente vive. Sempre coloquei à frente dos meus filhos a prioridade estar com a cultura. Eu percebo que eu tenho que escrever um projeto e eu não consigo dar conta de escrever sozinha, eu vou conseguir, se me organizar, pedir ajuda antes. Então, nessa fase de processo, é a gente poder identificar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente para a gente alcançar os nossos objetivos. A gente vai fazer um coletivo de arte integrada. Ele vai acontecer daqui 2 semanas. Tem que estar pronto. Ele já está pronto. E aí, Verinha, aqui você vai listando as atividades da comunicação. Isso. Que é, por exemplo... Bom, nessa primeira oficina, a Vera traz para os grupos o desafio de refletir sobre que ferramentas que a gente pode utilizar para processos decisórios coletivos. Então, essa é uma dica para vocês, que pode ser aplicada em qualquer tomada de decisão. Tem 5 pessoas no coletivo artístico, mas de produção mesmo. São muitas camadas, assim, porque você consegue... Nem todo mundo tem a mesma necessidade de coletivo, né, de trabalhar. São diversas artes, são diversas áreas para se trabalhar. Então, assim, no lado a lado a gente conseguiu, dessa edição, juntar a diversidade da Zona Leste também, falando sobre isso, né? Um pouco de cada um, assim, da Zona Leste. Tanto para grupos que estão iniciando, como para grupos que já têm uma estrada, mas nesse sentido da organização, nesse sentido do financiamento das iniciativas. A gente não acha referências de metodologias ou de ferramentas que são específicos para grupos periféricos, compreendendo as dificuldades que a gente tem. O que a gente está propondo, né, é a utilização de ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Isso diminui o estresse, favorece o diálogo, sabe? Essa coisa de tomar decisão todo mundo junto. E tem um site do Lado a Lado, e dentro do site tem esse linkzinho que chama Caixa de Ferramentas. Certo. Aqui já tem conteúdo, tem um monte de coisa legal, assim, tipo gestão financeira para grupos, captação de recursos por patrocínio, que é uma coisa que vocês pontuaram também. Eu sou músico, produtor e ator na Companhia Mapinguari. Ela está no ramo de contação de histórias e teatro, diversos teatros infantis, teatro de mamulengo, teatro de sombra, teatro de bonecos. Eu sou atriz, dançarina do coletivo Corpo Aberto, produzindo dança, teatro, oficinas. Também somos educadoras, é um grupo de mulheres, em sua maioria mães. E nós tivemos que olhar para a gente de maneiras diferentes, e uma maneira de gerar nossos projetos de um modo diferente, porque o tempo dos nossos filhos passou a ditar um outro tempo para nós também, enquanto mães artistas resistentes, né? Olhar para essas possibilidades privadas, a captação de recurso via esferas privadas está sendo assim um desafio para a gente, né? Que a gente nunca viu como uma possibilidade, né? Muro vermelho escrito Cordão Folclórico Itaquera. Diversas casas e prédios baixos. Oi, tudo bem? Nesse espaço acontece a gestão compartilhada de 4 coletivos, do Guerreiros de Fé, Grupo da Mata, Lelê de Oiá e o nosso grupo. O Grupo Sucatas Ambulantes é um grupo de cultura popular que atua na frente do samba de bumbo, dos bonecos de rua, e também tem um trabalho
social e educativo, assim, com as crianças da nossa comunidade. O grupo nasce em 2007 com parceria com o Porto de Luanda, dentro da Casa de Cultura Raul Seixas, a partir de uma oficina que eles fizeram lá. Começou com esse cortejo, com esse bloco, o Bloco do Pavão Encantado. É uma forma também de manifestação, de você estar na rua, de você tocar o seu tambor na rua, de você estar ali brincando com as crianças. Por uma questão também de formalização, de não formalidade, né? Porque a realidade de muitos grupos da Zona Leste, ninguém tem esse olhar de contador, assim. Todo mundo aqui quer ser artista, quer vir tocar o bumbo, quer brincar com o boneco. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, então quando eu me aproximo do grupo, eu identifico isso e começo ali a ajudar o grupo dessa maneira, porque é a maneira que eu acho que eu posso contribuir, sabe? Porque eu não danço, não canto, mas eu sei ali minimamente mexer com a parte burocrática. Várias casas, alguns carros na rua. Essas informações, por exemplo, sobre ficha técnica e tal, eu jogaria tudo lá pro final, colocaria umas fotinhos para ilustrar o que é o Sarau de Esquina, quais são os produtos que vocês têm, com textinhos curtos, assim, 5, 6 linhas contando cada um deles, com uma sinopsezinha. No geral, as iniciativas, elas nascem sendo custeadas pelos próprios integrantes, né? E por esse apoio mútuo que acontece numa rede de coletivos que vai se estruturando, isso é bastante forte aqui na Zona Leste. Então, as dificuldades desse território é a dificuldade das parcerias, né? Iniciativas públicas e privadas para fortalecer essa movimentação popular que já há e a gente conseguir avançar. Eu achei bastante interessante o lado a lado pra gente, porque ele chegou bem no momento que o grupo ele estava realmente buscando essa formalização, né, esse entendimento. Então você já chega na primeira reunião e encontra toda uma rede de coletivos de pessoas que fazem a mesma coisa que você, é um super encontro. Eu acho que já é bacana aí, já, né? Pessoas que você acha que estava tão distante, que você admira, fala, nossa, que trabalho incrível. Eles têm a mesma visão da gente, assim, só que de pontos diferentes, e poder se encontrar e fazer essa troca foi incrível. O que eu gosto mais mesmo desse lugar é de ter visto a transformação dele, né? Eu nasci aqui e vi aqui já de várias formas. E antes de ser horta, era lixo mesmo, assim, né? Hoje ver as plantas crescendo, né? Ter alimento aqui, plantado, transformar solo, ver como é possível, né? A coisa acontecer. E hoje é um lugar que a gente desenvolve, constrói coisas aqui, né? Dentro de um mapeamento que era bem focado em cultura, a gente naturalmente encontra um monte de intersecções com a área de sustentabilidade, com a área social. Nada tá isolado uma coisa da outra, né? Essa construção pensando em você, no outro, no todo, no ambiente, acontece naturalmente. Eu sou fundador também da grife Dona Vera Veste. Se trata de recolhimento de cobertores que são doados para moradores em situação de rua ou qualquer ser humano que esteja precisando de um acolhimento nesse momento de frio. A gente pega esses cobertores, higieniza, coloca na mesa de corte e ele volta para a rua em uma forma de um sobretudo. Muda o visual do morador em situação de rua, além do mais, impacta diretamente no meio ambiente onde a gente está recolhendo esse resíduo, né? Aqui é a nossa composteira, é onde a gente faz a separação de resíduos, né? Fertiliza o solo. Tem algumas famílias que separam resíduo em casa, né? A matéria orgânica, e a gente traz para cá, que é para produzir solo, né? Porque aqui esse solo estava degradado e a gente agora vem produzindo esse solo para poder fazer o reflorestamento, que é o nosso grande objetivo. O Grupo da Mata é um coletivo de articulação cultural e agroecologia. A gente atua misturando e entendendo como que o meio ambiente e a cultura são coisas que não se desassociam. Então todas as iniciativas de conservação das áreas verdes, de cuidado, vêm associados também com essa ideia de promover mais interação das pessoas pelo viés da cultura.
Porque a gente entende também que é cultural cuidar ou não, né, dos nossos espaços verdes, aqui na nossa região, mas também em várias outras periferias. A gente sabe que essa questão das áreas verdes é de difícil acesso, né, para os moradores. Queria uma praça bonita, um lugar de qualidade, porque a gente entende que um lugar de qualidade que faz as pessoas quererem ficar, que faz as pessoas desenvolverem. A gente ter qualidade aqui na Zona Leste, ter mais coisas que vão acontecer aqui, é econômico, é uma forma econômica para a cidade também, né? Da gente potencializar um lugar que já potencializou a cidade bastante, assim. Parque com árvores, pista de skate, pista de corrida e quadra. A gente já fez uma conexão no primeiro dia, né? Que a gente até já gerou contratos, assim, de contratar pessoas de outros coletivos para participar de eventos do próprio coletivo, né, que a gente participou. Então, fazer um contratar o outro e o dinheiro circular entre nós mesmos. Então, já gerou essa conexão e a gente quer melhorá-la cada vez mais. O que é mais seguro aqui é a gente tornar mesmo a ideia um projeto. E cada uma das ideias de vocês, com certeza, viraria um projeto para alguém, de fato, então, por fim, financiar. Hoje a gente trouxe a Natália para falar um pouco sobre elaboração de projeto, construção, a estrutura de um projeto. Que tipo de projeto surge? Que tipo de pergunta a gente vai fazer? Como é que o grupo se organiza para uma determinada finalidade e tal? Ter essa oficina que é com a nossa cara e é do nosso jeito e sem, sabe, muita formalidades na hora de escrever foi muito importante. Algumas árvores e carros nas ruas. Ao fundo, casas e um viaduto. Da correria? A gente está aqui no ateliê da Vilinha, um lugar onde a gente usa para se concentrar, escrever projeto, produzir. O intuito era que a gente conseguisse, cada casa aqui da Vilinha que fosse vagando, trazer pessoas do meio da arte, né? E é um projeto que ele tende só a ficar cada vez mais rico. Você tinha falado também pra gente meio que dar uma piada, né? A gente tá falando de um edital, eu vou anexar uma coisa que tá ilustrativamente mais bonito, mas tem mais informações ali. Tem a ver com essa qualificação que a gente está falando aqui, né? Sim. Então, vamos olhar junto para os textos, para o portfólio. 2 linhas de trem e diversas casas de ambos os lados. Gente, essa é a nossa essência, esse é o nosso tempo, é isso que temos para oferecer, para se dedicar. Sejam objetivas, definam pautas, temas para cada reunião. A gente não dá para falar de tudo hoje. 3 mulheres. Nosso projeto, na verdade, ele é uma continuidade de algo que já veio dos nossos ancestrais, né? A gente pensou nessa iniciativa, né, de trazer mulheres para trabalhar em um projeto percussivo. Nosso intuito, a princípio, sempre foi trabalhar a percussão como algo para trabalhar a nossa autoestima, né? A gente conseguiu fazer o primeiro carnaval este ano e nós somos uma roda de samba também. Na verdade, a intenção é sempre profissionalizar as outras meninas, né? Quando a gente trabalha a autoestima de uma mulher, fala, vamos fazer um samba, que é um ambiente que é muito masculino. As pessoas entendem que é masculino, mas não é, né? Então a gente se reúne com a mulherada para falar, vamos fazer nosso samba, vamos fazer nosso churrasco, vamos fazer nosso ritmo, mas só que pode trazer as crianças, pode trazer os maridos, os namorados, porque é pra família. Aí a gente todo mundo começa a questionar, vocês não concorrem a editais? Cadê o portfólio? Cadê os registros, as fotos profissionais de vocês? Aí eu começo a olhar e falo, a gente não tem, né? Então e agora? E sendo convidado para apresentar um bloco aqui, apresentar um bloco ali. Organizar o seu dia a dia, de não repetir os mesmos erros, colocar para dentro novos jeitos de fazerem coisas e coisas diferentes para alcançar resultados diferentes. Um passo muito grande que a gente deu, que é o primeiro mapa drag do Brasil, foi um desejo nosso assim de que a classe drag queen ela tivesse mais oportunidades de emprego. E hoje qualquer pessoa pode entrar, que já está lançado, está dentro do nosso site, e procurar a drag pelo nome, se souber, ou pela profissão. A gente colocar essa categoria de emprego para que as pessoas possam contratar e também contratar elas pelas outras profissões que elas exercem, né? Cabeleireira, maquiadora, figurinista, atriz, ator. Particularmente para mim, eu tenho aprendido muito a olhar exatamente para esse futuro, assim, né? Pensar nessa cultura a longo prazo. E estar no lado a lado é pensar exatamente esse futuro, essa cena futura,
Eu, artista futuro, né? O que eu quero fazer daqui a 10 anos enquanto artista? A gente precisa ter um ótimo portfólio profissional, a gente precisa trabalhar. Antes a gente não tinha fotos, né? A gente tirava uma foto no celular e achava que tava bonito, né? E a gente começa a entender que para o portfólio a gente precisa de fotos profissionais. Então a gente começa a fazer isso. Vamos fazer samba para pagar o fotógrafo para tirar fotos da gente também. Então a gente pega a nossa roda de samba, vende show pra gente poder investir no bloco. Pequena igreja com árvores ao redor, casas e prédios ao fundo. Hoje é o nosso último dia, a gente encerra aqui no Centro Cultural da Penha, que recebeu a gente super bem. Então, cada lugar que a gente chega, a gente precisa ir entendendo o nosso espaço. Renato, é aí que vocês fizeram um projeto usando um livro com música, As Aventuras do Boi Beleza? Então nós estamos em questão. É por isso que falar sobre reciclagem de plástico é falar sobre a sua vida. Não só o consumidor pode fazer sua parte fazendo o descarte correto, mas as empresas que produzem embalagem também podem fazer a parte delas. Quem acha que a gente deve passar mais uma camada, levanta a mão. Eu faço parte do Cordão Sucatas Ambulantes e o nome surgiu a partir das oficinas com o coletivo Treco, Saladas e Bonecos. E aí eles começaram a montar os bonecos com o que tinha para sair no carnaval. E aí ficou Cordão Sucatas Ambulantes. Foi muito importante aquele minutinho, aquele segundinho que você falou ESG, certo? Eu fui pesquisar, entendi que tudo que a gente faz praticamente conversa com ESG. Os coletivos que a gente trabalha no lado a lado são um recorte de centenas de coletivos, né? Que vivenciam desafios muito parecidos, né? Eu tinha dito lá na política, a gente chegou com mochilas vazias. Estamos saindo daqui, cara, muito bem preenchida. Nós tínhamos uma grande dificuldade de estar em órgãos culturais privados, né? A gente só vive a digital. E a gente conseguiu executar vários trabalhos, mano. A gente trabalhou no Sesc. E que daqui a gente faça 1000 outros projetos. E que também a gente sobreviva e viva do dinheiro que a gente gerar nesse processo criativo. Aqui plantamos uma semente, que a semente de cabaça é bem pequenininha, como nós diante dessa cidade tão maluca. Semeamos aqui a possibilidade de novos caminhos a guiar. E cada coletivo desse está junto nessa caminhada de prosperidade. Axé. Homem caminhando em beco. Olhando de dentro para fora, a gente vê muitos futuros, né, positivos para cá. A gente tem alguns coletivos que estão começando. Então, começar desse modo já é muito bacana. Num projeto futuro, eu tenho certeza que vai ter ali um número de pessoas legais ali, de grupos que eu já tenho, assim, um contato, entende? Já está iniciado e de diferentes linguagens, que é muito legal também, né? Promover mais eventos, mais vivências de agroecologia, de cuidado, né? Acho que expandir mesmo, né? Meu sonho é a gente conseguir viver disso, o Paulo Bar ser uma referência nacional, as pessoas estarem estruturadas e a gente conseguir fomentar talvez um outro grupo circense. Todos os bairros precisam ter projetos. Porque todos os bairros têm mulheres carentes, todos os bairros têm crianças que precisam desse olhar. A gente precisa falar, estamos fazendo isso e tá dando certo, né? Porque as pessoas precisam ter referências. E assim, nós somos referências reais. Nós somos pessoas periféricas, mulheres pretas periféricas, nós somos pessoas reais. O Bloco Filhas da Mãe África recebeu convite para abrir eventos com as pastoras do Rosário em unidades do Sesc SP. 4 mulheres, bandeira branca escrito Bloco Afro Carnaval Filhas da Mãe África. 2 pessoas colhendo frutas. Diversos grupos desenvolveram seus projetos para inscrições nas leis de incentivo. 3 pessoas sorrindo. Conseguiram realizar seus cadastros no Sesc e nos pontos de cultura do Ministério da Cultura. Homem de boné acenando. Iniciaram a construção de portfólios com identidade visual própria. 2 mulheres sorrindo e aprimoraram sua organização interna. Estação de trem e metrô. 6 homens, com as mentorias, se sentiram mais valorizados e preparados para o futuro. Créditos selecionados. Direção e produção. Documentário. Daniel Barosa, Nicolas Maciel.
Concepção, programa Lado a Lado, Flávia Pasqualin, 3 apitos. Coordenadora de Metodologia e Mapeamento, Marina Lourenço. Facilitadora, Aurora Oliveira. Pesquisador do Mapeamento, Almir Rosa. Articulador comunitário, David Costa. 3 apitos. Nimbus. Realização 3 apitos, Nimbus, Ministério da Cultura. Patrocínio, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Braskem e Léo Madeiras. Apoio, Léo Social. Produção audiovisual, Nimbus. Realização 3 apitos, Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Brasil 2023.